Fala galera, chegou aquele momento qual você vai tirar um pós-doutorado em economia açucareira. Eu sei que você já está com doce na boca. Então nós vamos entender o mundo do açúcar. Nós vamos compreender a importância, a riqueza do melaço. Ter o entendimento como o açúcar ele foi produzido, como ele era manufaturado e qual o valor que ele gerou na montagem da sociedade colonial. Então, eu creio que será um bom desafio que nós temos pela frente. Mas, antes disso, tenho que lhe pedir, tá? Aqui vai o coração do prof. Vai lá e se inscreve no canal. Davi, eu não me inscrevi ainda. Não estou nem acreditando que você não inscreveu. Vai lá e se inscreve no canal. Aproveita e deixa o like, cara. Faz isso, porque você é fundamental no financiamento desse projeto. Esse projeto de levar para o Brasil uma educação inclusiva, democrática, de excelência, de qualidade, ele precisa ser, obviamente, financiado por você. Então, quando você se inscreve, avisa a família, avisa o amigo, e a nossa jornada ela vai muito mais além de provas e concursos públicos. É uma jornada cuja equação envolve o discernimento de mundo, o entendimento daquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa liberdade. Essa liberdade, ela é fundamentada no conhecimento. Então, vamos juntos nessa caminhada. Estamos agora na aula 3 de História do Brasil, nessa jornada que aponta para o Exame Nacional do Ensino Médio, mas ao mesmo tempo para a FUVEST, Unicamp. Esse conhecimento não se perderá. Podemos avançar então? Vamos juntos? Eu acredito que juntos, obviamente, somos mais fortes e podemos sim criar uma educação de qualidade, de excelência. Aula 2, História Geral, Economia Açucareira. Bom, quando falamos de economia açucareira, nós não podemos desvincular de um passado. Vamos lembrar que o açúcar está diretamente ligado à civilização egípcia. Então, quando falamos da economia açucareira, nós temos a civilização egípcia como premissa. Obviamente, compreendemos que os árabes, eles levaram esse conhecimento para os europeus. Então, os árabes levam esse conhecimento para os europeus. A maior galera costuma me perguntar, Davi, quais eram os europeus que sabiam plantar? Os árabes ensinaram a italianos, espanhóis, franceses, holandeses, belgas, portugueses. Então, existia um conhecimento sobre produção e refino que havia sido difundido. Lembremos ainda que os portugueses tinham um diferencial. Qual era o diferencial dos portugueses? É isso que nós iremos perseguir agora. O diferencial dos portugueses estaria diretamente atrelado. Então, quando eu falo de Portugal, Portugal tem um diferencial. Qual seria? As terras. E essas terras nós podemos elencar, obviamente, a América Latina, tropical, católica. Então, nós vamos elencar o Brasil. Falando de economia açucareira, nós temos, portanto, o Brasil colônia. Lembremos que o Brasil colônia, ele é consequência de uma empresa mercantilista. E essa empresa mercantilista, ela vislumbra o lucro. Pessoal, de boa até aqui, suave na nave, na fita, de boa na lagoa, podemos continuar. Vamos só lembrar que aula boa é aquela que há aprendizado. Então, vamos me esforçar
para que eu possa ser didático e alcançar o objetivo pretendido, que é o seu aprendizado dentro dessa caminhada, que pode, obviamente, envolver o Exame Nacional, do Ensino Médio, a FUVEST, a Unicamp, os vestibulares regionais, mas nós não nos limitamos. É um conhecimento irresistível e todo conhecimento, quando bem aplicado, ele gera discernimento de mundo, combinando, obviamente, competências e habilidades. Tá de boa até aqui? Tranquilo? Podemos continuar? Podemos avançar? Então, avançando nessa caminhada, nós iremos para um outro momento. Davi, eu não estou acreditando a indústria açucareira no Brasil? Claro que sim. Nós estamos tratando, na realidade, de uma metáfora. A indústria açucareira na América Latina tropical. Essa indústria açucareira na América Latina tropical, a qual nós estamos analisando, do século XVI ao XVIII. O que é que levou Portugal a implantar essa indústria aqui? Em primeiro lugar, o fato da alta lucratividade no mercado europeu. Lembremos que o Brasil era uma colônia enquadrada no estereótipo da. Com licença, vamos só corrigir aqui. No estereótipo da exploração. Então, o Brasil, enquanto colônia de exploração, entra no eixo da complementaridade. Então, o Brasil deveria ser complementar ao mercado europeu e não apenas português. Davi, eu não estou nem acreditando no que você está falando. Você está querendo, então, dizer que o Brasil era uma colônia de exploração em uma América Latina tropical católica. E esse Brasil, enquanto colônia de exploração, ele deveria ser complementar à Europa e não apenas a Portugal. Então, Portugal vai liderar uma empresa mercantilista. Portugal vai liderar uma empresa mercantilista. E ao liderar essa empresa mercantilista, por meio das capitanias hereditárias e governo geral, seria instalada uma infraestrutura produtiva, e essa infraestrutura produtiva entregaria a Portugal carga tributária. Qual é a riqueza que o Estado produz? Em tese, nenhuma. Na realidade, o Estado vive de arrecadação tributária. Então, de uma maneira clara, de uma forma óbvia, a empresa mercantilista instalada no Brasil era uma parceria público-privado, onde temos o Estado português alinhado com uma burguesia internacional lusa, experiente em diferentes rotas do continente, pelo continente europeu. Então, fica claro para nós, nós estamos tratando, então, de um mecanismo de alta lucratividade. E esse mecanismo de alta lucratividade, ele se relaciona à infraestrutura da plantation. Davi, quando você fala de plantation, eu estou fazendo menção ao latifúndio monocultor, voltado ao mercado externo, que utiliza o trabalho escravo. Qual seria o papel dos holandeses? Eles promoveriam o financiamento produtivo, o transporte e o refino. Não que os portugueses não soubessem, os portugueses sabiam plantar, transportar e refinar, mas os holandeses entram dentro dessa empresa capitalista, tá? Melhor dizendo, eles entram dentro dessa empresa mercantilista como parceiros da burguesia portuguesa e do Estado português. Lembremos que tudo isso está a acontecer muito fortemente vinculado ao regime escravista de produção. Davi, quando você fala de regime escravista de produção, eu estou tratando do escravo, um ser humano africano posto na condição de escravo, enquanto capital. Se ele é, portanto, um capital, ele traz consigo um valor. E ele seria capital inativo.
Ele entra no direito das coisas e dos objetos. Ele não é uma moeda corrente, mas ele pode ser vendido, transferido, herdado, comercializado. Então, quando falamos, obviamente, da plantation, nós temos o dito latifúndio, monocultor, voltado para o mercado externo e apoiado pela exploração do trabalho de seres humanos postos na condição de escravos. Então, o regime escravista, onde o escravo ele é visto como capital inativo, entrando no direito das coisas e dos objetos. Davi, por que inativo? Porque ele não é uma moeda corrente. Davi, o que é o capital ativo? Entende-se como moeda corrente. Então, envolveria o peso, o escudo, a libra, enfim. O escravo é um ser humano posto na condição de mercadoria. Ele é coisificado, ele entra no direito das coisas e dos objetos. Portanto, ele é enquadrado como capital inativo. De boa, pessoal, na Lagoa? Estão me fazendo entender? Posso continuar? Podemos, então? Vamos juntos. Então, quais são os aspectos gerais da economia açucareira que nós poderíamos mencionar, tá? Existem aspectos gerais que nós podemos mencionar, mas eu diria para vocês que o primeiro grande aspecto que merece aqui uma referência está na máxima. A economia açucareira, ela está enquadrada na empresa mercantilista. Nós temos aqui, deixa eu mudar a cor para facilitar, tá? Nós temos aqui o pacto colonial, já sabemos disso. Nessa relação entre a metrópole, nessa relação entre metrópole versus colônia, nessa relação há uma regência, que seria um monopólio, onde a colônia só pode comprar manufaturas advindas da metrópole, e a outra relação estaria no monopsônio. No monopsônio, a metrópole só pode vender matéria-prima para... Perdão, a colônia só pode vender matéria-prima para a metrópole. Repetindo, o que seria o Brasil? O Brasil seria uma colônia em uma América Latina tropical católica, essa colônia subjugada por uma metrópole por meio do pacto colonial, que é a estrutura prática da empresa mercantilista, o universo jurídico-administrativo da empresa mercantilista, que envolve uma parceria público-privado entre o Estado e a burguesia portuguesa. Ela vai funcionar por meio de um pacto. E esse pacto tem um modelo administrativo, com capitanias hereditárias, governo geral. E esse pacto, nós não podemos esquecer, ele envolve o monopólio, onde a colônia só pode comprar as manufaturas da metrópole, entende manufaturas como os artigos processados, e o monopsônio, onde a colônia só pode vender matéria-prima para a metrópole. Essa seria, portanto, a regência do dito pacto. De boa até aqui, estou me fazendo entender? Tá tranquilo demais, pessoal? De boa, na lagoa, suave, na nave, podemos avançar. Espero que você esteja feliz dentro dessa caminhada. Estou aqui para lhe apoiar. Obviamente, você tem um valor de relevância para mim. Esse projeto só pode existir por você e para você. Por isso, vai lá, se inscreve no canal, vai lá, dá o teu like, deixa as críticas, as sugestões, o que é que nós podemos melhorar dentro dessa trajetória. Posso avançar? Então, vamos avançar em uma vez. Avançando, olha só. Bom, então, dos aspectos gerais da economia açucareira, nós já fizemos a primeira orientação, só que há um detalhe. No monopsônio, a colônia ela só pode, obviamente, vender. Então, a colônia
ela só poderia comercializar matéria-prima com a respectiva metrópole. Mas o que é que a metrópole portuguesa fazia? Entregava concessões à Holanda. Por quê? Porque a Holanda havia financiado o governo geral. Porque a Holanda tinha uma grande expertise no comércio transcontinental. Então, os holandeses, eles tinham parcerias com a burguesia lusa e com o Estado português no comércio de seres humanos, no comércio de especiarias e, obviamente, no mundo do açúcar. Então, os holandeses, eles eram considerados grandes parceiros. Vamos avançar? Então, avançando nos aspectos gerais da economia açucareira, o campo ele era o centro dinâmico da economia. Então, no primeiro aspecto, nós temos o campo como centro dinâmico da economia, a vila como um espaço de escoamento produtivo, em outras palavras, o campo ele geraria as relações socioeconômicas que possibilitaria a produção, tá? Que possibilitaria a produção, super de boa. E aí essa produção ela seria protegida, ela seria, digamos, embalada, o açúcar in natura, que é o melácio, ele vai ser embalado, e na vila, futura cidade, ele seria taxado, e da vila, por uma região, uma zona portuária, ele iria escoar, ocorreria o escoamento para o mercado internacional. O mercado internacional. Então, essa é a dinâmica da estrutura mercantilista. Davi, você está dizendo que a fazenda era um modelo de autarquia. O que é que significa isso? Como assim modelo de autarquia? A autarquia representa uma instituição quase autossuficiente. Quando a gente fala de autarquia, uma coisa bem óbvia que vem para nós é que a autarquia ela traz uma autossuficiência. Então, ela consegue produzir a matéria-prima necessária. Uma matéria-prima necessária que possa ser, obviamente, utilizada pela população de livres e escravos no contexto da fazenda. Nós não podemos esquecer dessa relação vinculativa. Então, o que é que a fazenda não produzia? Geralmente, ferramentas, geralmente artigos mais especializados, que precisariam de metalurgia, que precisariam de, digamos, lapidadores, ceramistas. Então, a fazenda, ela está no centro da produtividade, em um mundo rural. Essa fazenda no centro da produtividade, em um mundo rural, ela é um espaço análogo a uma autarquia, já que a autarquia é sinônimo de autossuficiência. A fazenda produz para si. Além de atender o mercado externo, ela também tem uma área de agricultura policultora para atender a população de escravos e libertos. Tranquilo, pessoal? De boa? Podemos continuar então? Vamos avançar? Então, avançando. E aí, galera, diante dos aspectos gerais da economia açucareira, desse mundo do açúcar, nós podemos analisar. Vamos lá fazer uma análise. Em primeiro lugar, a Casa Grande, considerado o núcleo de gestão, o centro da vida socioeconômica do engenho. Faço menção à senzala, a moradia de seres humanos postos na condição de escravos. A senzala, ela vai reunir aquilo que o historiador Jacob Gorender convencionou chamar do capital inativo. É óbvio que nós sabemos, a história enquanto ciência, ela é fria, ela trabalha com estatísticas, ela tem um olhar, muitas vezes, na sua sobriedade, quantitativo. Mas tenho que dizer para vocês
que esses seres humanos, pretos, africanos, eles eram médicos, advogados, jornalistas, escritores, reis e rainhas, príncipes e princesas, griotes, contadores de história. Então, eles tinham funções de natureza diversa, mas eles foram capturados ou por nações, reinos rivais, foram comercializados na prática do escambo para com os europeus e foram transportados por portugueses, ingleses, holandeses e vieram para essa América Latina tropical. E aqui foram tratados no direito das coisas e dos objetos, mercantilizados. E eles eram a base do plantation, desse latifúndio monocultor voltado para o mercado externo que explorava a mão de obra escrava. Então, nós não podemos deixar de fazer essa profunda menção e ter esse referido cuidado. Vamos lá. Posso também fazer menção ao próprio engenho. Lembremos que na grande propriedade produtora, que era constituída de setores agrícolas, obviamente formados pelos ditos canaviais, eles eram beneficiados na casa do engenho. E o engenho, pessoal, ele era tipificado de duas formas. Basicamente, ou ele era real, geralmente mais caro, movido de forma hidráulica pela força das águas, ou ele era trapiche, onde a orientação estava na tração animal. Quando nós avançamos para o tópico 4, nós temos aí a capela. Davi, qual era a importância da capela? A capela, ela representava, obviamente, o santuário da fazenda. A capela, ela diz respeito a um espaço de convivência, mas ao mesmo tempo de pacificação, de pacificação. Então, serviços religiosos feitos pelo frade, pelo frei, pelo pároco, pelo padre, ocorria aos domingos, dias santos, e a capela era o ponto de encontro. Davi, a casa de purgar. A casa de purgar era onde o açúcar ele era, obviamente, refinado. Era o primeiro processo de refino. Lembremos que a fazenda ela funcionava como uma espécie de autarquia, uma instituição praticamente autossuficiente. Então, ela produz não só para o mercado externo, mas ela também atende à própria necessidade dos seus viventes, dos seus habitantes. É óbvio, com razões de disparidade, mas isso irá acontecer. De boa até aqui, pessoal? Tranquilo? Posso avançar? Tenho que fazer um pedido sincero. É um pedido, tá? Acredito que vale a pena você escutar esse pedido. Se você não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve no canal. É muito importante, porque você é que potencializa a excelência desse trabalho, inclusive entregando críticas e sugestões daquilo que nós podemos fazer melhor. Somando-se a isso, tá? Se você está gostando, dá lá aquele like para fortalecer aqui o prof. De boa? Tranquilo? Vamos avançar então? Então, mais uma vez, dos aspectos gerais da economia açucareira, a Casa Grande vai representar o núcleo de gestão, a senzala promove a salvaguarda dos escravos, seres humanos postos na condição de capital inativo. Temos o engenho, pode ser real e trapiche, mas geralmente ele era importado da Inglaterra, ela tinha essa especialização industrialista, manufatureira. Importante também nós lembrarmos da capela, que era um espaço da religiosidade, era o espaço da pacificação, do controle e influência sobre comportamentos diversos. A casa de purgar, onde ocorria o primeiro refino. Davi, a sociedade açucareira. A sociedade açucareira, nós devemos entendê-la como um microcosmo. Como assim, Davi? Se nós estamos falando, né, se ousamos falar da sociedade açucareira, ela é basicamente um microcosmo. Davi é um microcosmo da Europa lusa, portanto, Portugal, nos trópicos. Um microcosmo, um micro-universo da Europa lusa nos trópicos.
E essa sociedade, ela é de caráter rural. Por mais que nós não tenhamos vivido o feudalismo, mas existem práticas análogas que lembram o sistema feudal europeu, notadamente português. Ora, ela é uma sociedade estamental, onde a mobilidade é mínima, praticamente inexistente. A base de exploração social e produtiva é a escravidão, a liderança é patriarcal, a transmissão da herança é a patrilinearidade. Como assim? É uma sociedade, como eu disse para vocês, extremamente violenta, porque ao mesmo tempo que o senhor lidera a casa grande, lidera a fazenda, e na condição de aristocrata rico, influente e poderoso, ele pode fazer parte da Câmara Municipal, que geralmente era em número de 3 ou 4 vereadores, em um primeiro momento, ele também determina as relações de transmissão de herança. Quem o senhorzinho ou assim a mocinha deveriam casar. Então é uma sociedade onde essa ideia da paixão, do amor, não necessariamente irão prevalecer, tá? Não necessariamente irão prevalecer. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento. Davi, então você está a dizer que essa sociedade ela envolve elementos paradoxais. Ao mesmo tempo que ela é cruel, violenta, ela também tem elementos de afetividade que logo, logo nós iremos apresentar. Mas fica aqui para nós essa salvaguarda de uma sociedade endogâmica, onde os casamentos só poderiam acontecer no mesmo grupo social. Como havia mencionado a vocês, a sociedade açucareira, tá? A sociedade açucareira, ela traz consigo um microcosmo. Ela é, portanto, a Europa lusa, portuguesa, nos trópicos. A microsociedade europeia aqui estaria sendo revelada. E aí, alguns detalhes dessa sociedade, das suas contradições, a violência e a afetividade. Mas como assim a violência, pessoal, ela seria, digamos, cruelmente imposta, a violência imposta pelo fazendeiro, pelo senhor de engenho sobre o escravo. E aí envolve as torturas, as amputações, tudo aquilo que representa as humilhações, sejam elas físicas, emocionais, o assédio moral, os níveis de objetificação daquele ser humano que da África veio. Muitos me perguntam, Davi, e os povos originários, os povos nativos também foram escravizados nas fazendas de açúcar, fumo, algodão, café, a contragosto da Igreja Católica Apostólica Romana. Então é importante que haja essa reflexão. Como eu disse para vocês, é uma sociedade marcada por contradições, por relações paradoxais. Então, a violência é imposta pelo senhor sobre o escravo, e na equação afetiva, nós temos, por exemplo, um escravo que funciona como protetor, guardião. Então, eu posso citar, por exemplo, a ama de leite, a dama de companhia. Eu posso citar a cuidadora, a mãe bar, que administra os cuidados com a prole do senhor e da sinhá. Então, são relações realmente paradoxais, absurdamente paradoxais. Davi, então a violência imposta pelo senhor para com os escravos e a afetividade, ela envolve essa postura, a postura de cuidado, a postura de cuidado dos africanos sobre a prole, sobre a família aristocrática, sobre a família do senhor. Davi, sobre essa relação de controle e resistência, como eu disse, a violência é imposta pelo senhor, mas nós não podemos deixar de mencionar que esse senhor ele almeja um tipo de controle social sobre os negros, tá? Só que essa população negra, ela irá resistir.
E essa resistência, ela envolve as fugas, as revoltas, os incêndios, ao mesmo tempo aborto, suicídio, a implementação da pequena África, da pequena Angola, que seriam núcleos políticos que lembram a África no Brasil de economia subsistencial. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento desse Brasil açucareiro. É uma economia açucareira, agroexportadora, escravista, mas extremamente violenta. É uma economia marcada por torturas, por amputações, uma economia marcada por humilhações. E aí, diante de todo esse universo que eu estou mencionando para convosco, eu não posso deixar de citar, não posso deixar de citar, que parte dos africanos, negros, os pretos que estão lá na Casa Grande, que irão cuidar do cozimento dos alimentos, cuidado com a prole, a amamentação, eles desenvolvem uma postura de afetividade, de carinho. Eles têm uma relação de empatia, muito embora, e muitas vezes, essa relação não tenha os alcançado da parte do senhor de engenho. E aí haverá uma instituição que nós precisamos mencionar, chamada de brecha camponesa. O que é a brecha camponesa? Alguns escravos, eles eram, digamos, escolhidos para desenvolverem uma atividade policultora subsistencial. E aí o excedente poderia ser comercializado por estes, e eles, em troca da fidelidade que teriam na atividade policultora subsistencial, poderiam alcançar, por meio da comercialização do excedente, uma alforria. Muitos me perguntam, Davi, então, a brecha camponesa era uma estratégia de pacificação e controle social. O Senhor prometia na fazenda que aqueles que fossem fiéis, aqueles que se mantivessem como aliados do Senhor e desenvolvessem uma agricultura policultora subsistencial para abastecer a Casa Grande, sem envenenar a família do Senhor, sem molestá-la, sem causar qualquer tipo de trauma ou de dano, eles poderiam comercializar os excedentes. E uma vez comercializando os excedentes, o que é que seria posto em questão? A alforria. Davi, você está falando de hierarquias entre escravos? Sim. Essas hierarquias, elas estariam associadas a algumas condições. Haviam aqueles que eram rurais e aqueles que eram urbanos. Geralmente, os urbanos apresentavam uma condição hierárquica superior, pois envolvia metalúrgicos, lapidadores, tradutores, farmacêuticos, artesãos, doceiras. Davi, mas no contexto dos rurais, quanto menor o trabalho físico na lavoura, quanto mais próximo na Casa Grande ou no interior da Casa Grande, melhor seria a hierarquia. Eu vou falar, por exemplo, daqueles que produziam as manufaturas, transformando algodão em tecidos. Também eram de hierarquia superior. Então, todos aqueles que estavam no interior da Casa Grande tinham uma hierarquia superior se comparado àqueles que estavam diretamente ligados ao trabalho no roçado, ao trabalho nas plantações monocultoras e no próprio engenho. Então, muito cuidado com essa relação. Além disso, há uma diferença entre o boçal e o ladino. Davi, como assim? Ora, vamos lembrar, pessoal, que os ditos boçais eram aqueles que não falavam o idioma, o português. O ladino fala o português. O ladino tem esse padrão de convivência, tá? Com o idioma. De boa até aqui, tudo bem. Podemos continuar, podemos avançar um pouco mais. Nós estamos já caminhando para o fim dessa temática. Não podemos deixar de mencionar a União Ibérica. Lembremos que o rei de Portugal, ele vai falecer. Em meio ao falecimento de Dom Sebastião, não tendo herdeiros diretos, nobres portugueses, a nobreza portuguesa concordaria, ela que era gananciosa, concordaria com aliança para com a Espanha. E essa aliança conhecida ficou como União Ibérica. A União Ibérica era, portanto, domínio. Era o domínio da
Espanha era o domínio da Espanha sobre o Império Luso, o Império Colonial Português. Então, a União Ibérica ela traz consigo essa elementaridade, tá? Quando pensamos na União Ibérica, nós estamos fazendo menção do domínio da Espanha sobre o Império Colonial Português. Davi morre, Dom Sebastião, rei de Portugal, ele não deixa, como eu disse, filhos, herdeiros diretos. Ele tinha um tio, uma tia, mas esses não tiveram o exercício amplo, longevo da governabilidade, e a própria nobreza portuguesa toma a decisão estratégica de se conciliar com os espanhóis. A família, os Habsburgos de Filipe, eles tinham, sim, conexões com a família de Avis. Então, em meio a essas conexões, o trono português vai para a Espanha, com o consentimento de nobres, obviamente. Então, o domínio da Espanha sobre o Império Colonial português. Só que bem sabemos que a Espanha era inimiga da Holanda. Lembremos que outrora a Holanda foi considerada vassálica da Espanha. Quando a Holanda se torna independente, lá idos de 1578, e nasce a República dos Países Baixos, a Holanda não chegou a indenizar a Espanha. Em meio ao fato de não indenizar, nós temos, portanto, um sentimento de vingança por parte do Império Espanhol. Filipe II promove o bloqueio espanhol. No bloqueio espanhol, a Holanda seria embargada. Então, haveria um embargo aos holandeses, tá? Ela seria embargada. Pergunto, tá tudo bem, pessoal? Tá de boa? Está sendo didático? Está tendo aprendizado? Então, mais uma vez, o que foi a União Ibérica? O domínio da Espanha sobre o Império Colonial Português. Quando a União Ibérica começa com a morte do rei português Dom Sebastião, os nobres portugueses, de forma consciente, entregam o Império Colonial Português ao domínio da Espanha. O que é que eles teriam em troca? Receberiam títulos, receberiam terras. Então, seriam títulos e terras que eles teriam em troca. Eles acreditavam que seria uma poderosa aliança que os entregaria amplamente às Américas, Ásia e África em um império colossal e global. Mas não foi bem isso que os espanhóis fizeram. Os espanhóis roubaram os portugueses, eles exploraram de maneira demasiada. Boa parte dos cofres portugueses foram diminuídos para financiar as guerras da Espanha, inclusive. O próximo momento dessa história está nas invasões holandesas. Os holandeses, eles, ao mesmo tempo que tinham o referido acesso às especiarias na Índia, eles também tinham acesso aos escravos na África. E, além de terem acesso às especiarias e aos escravos, eles também tinham acesso ao açúcar como grandes transportadores e grandes financiadores. Então, nós temos dois vetores importantes, 1624 e 1630. Os holandeses, eles querem, obviamente, romper. Davi, eles querem romper com o quê? Eu vou mostrar para vocês agora. Eles almejavam romper com o bloqueio espanhol. E para romper com o bloqueio espanhol, eles deveriam invadir a Ásia portuguesa, a África portuguesa e, obviamente, a América portuguesa. Davi, na Ásia eles teriam acesso às especiarias. Na África, escravos. Na América, eles teriam acesso ao açúcar. Os holandeses, flamengos, batavos, eles não eram bobos. Na realidade, era business. Eles chegaram a financiar o governo geral em Portugal, mas em troca eles queriam a prioridade sobre o transporte de especiarias, escravos e do melaço, bem como também queriam estar autorizados para o refino e a comercialização na Europa.
E Portugal criou essa conexão com a burguesia e com o próprio Estado holandês, via Banco de Amsterdã. Ora, quando os espanhóis bloqueiam os holandeses invadem em 1624 a Bahia e em 1630 invadem Pernambuco. Chegamos ao próximo momento de grande relevância. Em 1637, a Companhia das Índias, percebendo a necessidade de estabelecer um diálogo pacífico com os senhores de engenho, envia Nassau. Nassau ele promoverá a urbanização do Recife. Ele transforma o Recife em Nova Amsterdã. Em Nova Amsterdã. Também conhecida como a cidade Maurícia, tá? A cidade Maurícia. Eu quero lembrá-los que Maurício de Nassau, ele era um nobre holandês, também com cidadania austríaca. Ele leva o renascimento cultural para o Brasil-Colônia, para o Nordeste, e aí nós vamos observar ruas, avenidas, praças, sistema de jardinagem, observatório astronômico, a Câmara de Nobres holandeses instaladas no Recife, drenagem de pântanos, o convite que ele faz aos senhores de engenho pernambucanos do Recife de Olinda para que eles pudessem ter o título de nobre holandês e participar da Câmara dos ditos escabinos. Além disso, a liberdade religiosa para católicos, protestantes calvinistas, judeus. Nesse período, uma sinagoga judaica em Pernambuco, no Recife. Então, nós observamos Maurício de Nassau promovendo uma revolução estética. E essa revolução estética está muito fortemente ligada ao renascimento, à renascença cultural. Uma revolução urbanística, urbanística e estética. Lembremos que Nassau ele era o administrador da Companhia das Índias. Nassau, o administrador da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Nassau, funcionário então do Banco de Amsterdã. Ele deveria ser um pacificador social, concedendo inclusive empréstimos para os senhores de engenho, e esses empréstimos, obviamente, foram concedidos. Então, empréstimos à aristocracia, para que eles pudessem fortalecer os engenhos. Muitos foram destruídos na invasão, e para que a atividade produtiva fosse retomada. Você vai talvez me questionar, Davi, então essa relação entre senhores de engenho e holandeses, representados por Nassau, foi uma experiência fantástica, meiga, serelepe, fagueira, de amor, um arco-íris brilhando. Nada disso. Esse fantástico mundo de Bob, ele não se consolidou. Essa invencionice, esse imaginário não se materializou. Por quê? Porque o então Maurício de Nassau, nobre diplomata que conseguiu pacificar os senhores de engenho e superestimular a produtividade açucareira no Nordeste, da fronteira da Bahia à fronteira do Maranhão, ele começou a roubar a Companhia das Índias, a reunir de forma saqueadora, como um larápio, um patrimônio, um patrimônio monetarista transformado em obras de arte renascentistas e tantas outras propriedades que ele comprava na Europa. Então você vai me dizer, Davi, não acredito. Nassau, sim, Nassau, protestante, calvinista, Nassau, ele vai contra os próprios calvinistas, ele vai contra o próprio Banco de Amsterdã e cria um patrimônio ilegal, baseado na corrupção. Quando a Companhia das Índias, então, descobre, juntamente com o Banco de Amsterdã, em 1644, eles resolvem expulsar Nassau do Brasil. Depois de promover a expulsão de Nassau, eles querem agora cobrar os empréstimos anteriores, eles querem a exigência do aumento da produtividade nas fazendas que haviam sido financiadas, e eles querem agora impor o calvinismo como religião oficial no Brasil holandês. Curioso você estar, cenas do próximo capítulo. Então, revisando,
Vimos que Maurício de Nassau concedeu empréstimos para os senhores de engenho. Nassau fez, né, um renascimento estético no Recife, só que nesse interregno, em 1640, a família Bragança descobriu que estava sendo roubada. Pasmem vocês. Eu sei que você está bege agora, junta o seu queixo porque ele caiu. Você deve estar assustado, obviamente. E aí, para esse momento, vamos lembrar que Nassau, ele concedeu empréstimos, obviamente, aos ditos senhores de engenho, e esses empréstimos deveriam ser cobrados. Só que em 1640, a família Bragança, em Portugal, ela coloca um ponto final na União Ibérica, o fim da União Ibérica. Os portugueses finalmente descobriram que estamos sendo larapeados, saqueados, roubados pelos espanhóis. Queremos o fim da União Ibérica, eles pegaram parte dos nossos cofres. Filipe II, Filipe III, Filipe IV, os Habsburgos, pegaram parte dos nossos cofres e usaram a seu bel prazer. Eles nos roubaram, eles foram saqueadores. Então agora eles devem pagar. Fim da União Ibérica, a coroa portuguesa fica com boa parte do território para além dos limites de Tordesilhas, como boa parte do Brasil setentrional, correspondendo ao que hoje é o estado do Amazonas, ou ainda o centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, e os interiores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já que na União Ibérica eles foram para além dos limites de Tordesilhas. Portugal está com sérios prejuízos, nós não podemos negar. Mas Portugal criou uma compensação, se mantendo em territórios para além dos limites de Tordesilhas. Ora, é criado também um Conselho Ultramarino nesse período. O que é que o Conselho Ultramarino iria fazer? Ele seria uma instituição de fiscalização e controle, de combate ao contrabando, para aumentar a arrecadação no Brasil colônia, na África portuguesa, na Ásia portuguesa. Então, uma instituição de arrecadação. De arrecadação, de combate à corrupção, de combate à sonegação, de combate aos desvios. Não poderíamos deixar de mencionar a famosa insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana ela foi orientada, obviamente, pela expulsão, né, a expulsão dos holandeses. Davi, por gentileza, e essa trégua dos 10 anos, na realidade, foi uma tentativa de 1644 a 1654, mas ela fracassou, ela não funcionou. E por que ela não funcionou? Porque o próprio Maurício de Nassau, que foi expulso em 1644, ele não respeitou. Ele, de maneira gananciosa, continuou explorando mão de obra escrava nas ditas colônias portuguesas, em Angola, Luanda, Cabinda, Benguela, na África. Então, Nassau, administrador de 1637 a 1644, em 44 ele é desligado pelo Banco de Amsterdã, pela própria Companhia das Índias, que era da Holanda, porque ele teria construído um patrimônio ilícito e ele também havia rompido um acordo entre Holanda e Portugal, pós-União Ibérica, e esse acordo entre Holanda e Portugal, pós-União Ibérica, era para 10 anos de paz, mas o então Nassau impediu que esse acordo fosse validado. E aí, os holandeses foram expulsos. Queria lembrá-los uma curiosidade. Os holandeses, sim, tá? Foram expulsos, não há dúvidas acerca disso. E aí nós teríamos a origem daquilo que de maneira mítica seria o primeiro exército, o primeiro exército brasileiro. Por que você está falando isso, Davi? A união, então, de negros, africanos e a união dos ditos brancos europeus e dos povos nativos.
eu vou fazer um seguinte apontamento aqui para convosco, e você vai seguindo a minha linha de raciocínio, por gentileza. O primeiro exército seria formado, então, por europeus ou descendentes de europeus, os ditos colonos, tá? Os nativos, povos originários e os africanos. E o que é que eles estão fazendo? Participando da expulsão holandesa. O Brasil mergulha em uma crise socioeconômica. Essa crise socioeconômica ela é justificada porque os holandeses, além de fundarem Nova York, eles estarão nas Antilhas produzindo açúcar de alta qualidade, em condições ambientais favoráveis e não só dominando a técnica e o refino, mas os centros de abastecimento da Europa. Então, a economia açucareira ela entrará em crise pelo colapso de vários engenhos e pela própria concorrência antilhana. Posterior a isso, é assinado uma paz mediada pela Inglaterra, sempre ela, uma paz entre Portugal e Holanda. E essa paz daria sinais de um futuro. Qual é o futuro? O Tratado de Paz e Casamento. Mas o que é que isso tem a ver? A Inglaterra, aliada da Holanda, a Inglaterra, financiando os holandeses na produção açucareira antilhana, a Inglaterra, financiadora de Portugal. Então, ela tanto promove a paz de Haia, como ela passa a ser o grande parceiro estratégico do Império Colonial Português. Há quem diga que Portugal se comportava como uma colônia britânica. E essa conta chega, já que a Inglaterra ela financiou o fim da União Ibérica, já que a Inglaterra ela apoiou Portugal na retomada da economia açucareira no Nordeste. Ao mesmo tempo, a Inglaterra restabeleceu as relações diplomáticas e comerciais entre portugueses e holandeses, e essa conta chega desses múltiplos financiamentos. E quando a conta chega, Portugal entrega Tanger no Marrocos e Bombaim na Índia. Além disso, Portugal promoverá o casamento entre Carlos II, inglês, e Catarina. O Tratado de Paz e Casamento, ele vai implementar uma relação diplomática, uma relação diplomática profíncua entre Portugal e Inglaterra. Davi em que eixos? No eixo econômico, no eixo político, no eixo militar. Lembremos que as dívidas elas não param e a entrega do Marrocos e de Bombaim não foram suficientes. Lembremos, inclusive, que no século XVIII, em meio às dívidas que iriam se avolumar, Portugal entregará para a Inglaterra parte do ouro arrecadado no Brasil, iria para a Inglaterra, que estaria vivendo a sua revolução industrial. Nada mais tosco do que os péssimos negócios que os portugueses faziam com os ingleses. Fechamos mais um importante ciclo. Eu espero que eu tenha sido útil para convosco, dizer da alegria que é poder ser seu professor, da alegria, melhor dizendo, né? Eu me sinto feliz em poder caminhar com você nessa trajetória. Não me encare como um professor. Uma alegria para mim ser seu amigo nessa caminhada, alguém que está lhe auxiliando, construindo com você um conteúdo de excelência. Estamos juntos na caminhada, fortalecendo esses laços intelectuais e vamos avançar para uma profunda visão de Brasil e de mundo. Um abraço grande, até a próxima, pessoal.